Olá, boa noite, graça e paz para todo mundo, que Deus abençoe a sua vida. Hoje é sexta-feira e começando aqui mais um episódio, é o terceiro episódio do Lugar Alto Podcast. É um podcast onde a gente aborda temas religiosos, a palavra de Deus e também testemunhos. Nós vamos trazer aqui toda sexta-feira para o Lugar Alto Podcast pessoas que tiveram experiências com Deus, experiências de cura, testemunhos de cura, de libertação, de visões, arrebatamentos, todas essas experiências que as pessoas já tiveram da parte de Deus e querem falar um pouco do que aconteceu. Então, esse é o lugar para você entrar em contato, para você se expressar e para você contar tudo o que aconteceu na sua vida, nessa caminhada com Deus, nessa luta do dia a dia com Deus. E eu quero agradecer muito a todos que estão aqui. Eu quero agradecer também ao Fábio, que ele está aqui pilotando a nossa nave, e o Diogo também aqui na retaguarda. Muito obrigado. E eu vou apresentar agora a nossa convidada. Ela está aguardando, ansiosa aqui para contar, né, as maravilhas aqui que Deus fez na vida dela. Porque nós, atualmente, a gente acompanha nas redes sociais, na televisão, muitas coisas relacionadas a enfermidades, pessoas passando por problemas de saúde e às vezes até acaba desistindo da vida, né? Ou culpa a Deus porque a pessoa está passando por problemas, né, na vida. Mas às vezes é uma situação para que a sua fé venha aumentar cada vez mais, para você buscar a presença de Deus. Porque tem pessoas que acabam procurando vários meios, né, às vezes até médicos, pessoas para poder ajudar de alguma forma, mas se esquece que o principal, né, que nós precisamos buscar em primeiro é Deus, é claro, com certeza, e pessoas qualificadas também, é claro. Você vai buscar um médico, você vai buscar auxílio, porque Deus ele capacitou pessoas para se formarem, né, para cuidar de nós aqui também, como médicos e outras profissões também, né? Então nós precisamos buscar esses profissionais para que nós possamos se tratar, né, ou buscar alguma ajuda. Mas se não se esquecendo que o principal, o mais importante é buscar Deus, colocar nossa fé em Deus, que é através da nossa fé, da nossa busca em Deus, que as coisas vão acontecer, né? A nossa mente fica positiva quando a gente busca Deus e nos dá forças para lutar contra qualquer coisa. Pode ser uma enfermidade ou um problema que você está passando com a família, no trabalho ou em qualquer outra situações. Sempre devemos colocar Deus em primeiro lugar. E esse é um podcast para falar sobre Deus, para falar sobre as maravilhas que Deus faz nas nossas vidas. E hoje eu vou apresentar agora para vocês a nossa querida Anca Vidic Belisário. Ela que é a mãe do nosso Fábio Belisário. Ela está aqui para contar o que Deus fez na vida dela, essa luta que ela enfrentou, né, depois que ela descobriu esse problema que ela teve, e ela se apoiou em Deus, buscou a presença de Deus e recebeu algo da parte de Deus que ela vai contar agora. Eu quero apresentar para vocês agora, Anca. Muito obrigado pela sua presença aqui, que, que Deus te abençoe muito. E fica à vontade, pode se apresentar para as pessoas. É muito boa noite, é um grande prazer ser convidada para mim dar meu depoimento, porque é um depoimento muito assim longo, mas muito sofrido, mas graças a Deus eu superei, porque sempre tive Deus comigo. Então, eu vou começar falando que eu tive um câncer em 2013 e quando eu descobri, foi um transtorno, começou no meu abdômen, começou um peso, e você sabe, a gente se automedica. Eu falei, é prisão de ventre, é Buscopan, mas não adiantou, então fui procurar um médico. Aí ele pediu um exame, não lembro se foi ultrassom ou ressonância, e eu lembro até hoje, foi nesse mês de julho, era meu aniversário, quando eu fiquei sabendo. Eu voltei com o exame
no médico, ele me disse: a senhora está com um mioma muito grande no seu ovário, está do tamanho de uma laranja já, e a senhora precisa procurar um especialista, porque seu caso é cirurgia. Aí começou nossa luta. Aí vamos para a beneficência, vamos. Aí fiz uma primeira cirurgia que não deu certo. Aí veio a outra cirurgia, que daí achei outro médico, outra coisa. Veio um oncologista que é o meu anjo aqui, que eu tenho dois. Primeiro Deus, mas eles primeiro na minha vida. Então aí começou minha luta muito grande. Fiz um monte de cirurgia, tive um monte de problema. O meu tumor, ele tampou a saída do meu ânus. Eu tive que usar uma bolsa de colostomia 2 anos e meio, né? Fiz uma cirurgia, a última cirurgia que eu fiz durou 8 horas. Mas o médico, Dr. Juliano, o nome dele, o médico falou que era a minha salvação, que ia tirar tudo, e olha, graças a Deus, estou aqui, fiz essa cirurgia com a bolsinha, aí ainda tive que ficar com a bolsinha mais tempo, mas depois, o que aconteceu? Para mim retornar meu trajeto normal, eu tive que fazer 8 colonoscopias com dilatação, 8. Aí o médico me disse: se não der certo, vai para a cirurgia novamente. Eu falei: tá bom, mas graças a Deus deu certo, estou aqui, estou em paz. Isso porque na segunda vez que eu fui internada, os médicos me desenganaram. Foi quando eu fui para botar a bolsa de colostomia. Chamaram meus filhos que estavam lá e falaram: ela está indo, só que ela não sei se ela volta. Mas a minha fé era muito grande, porque quem falou foi o homem, não foi Deus. E Deus é o primeiro que fala. E se ele deu para mim, ele sabe o porquê, ele me deu, sofri. Fiz 23 quimioterapias, estou aqui inteirinha, caiu meu cabelo, emagreci, mas com fé, nunca perdi a fé, nunca tive vontade de morrer, medo de morrer, nunca. Estou aqui e enfrentei muito, mas foram 2 anos, quase 3, de tratamento. Ainda estou. Todo ano eu tenho que ir com um exame, com tudo, para o médico ver se está tudo em ordem. Mas eu estou aqui, Deus sabe de todas as coisas. Foi muito sofrido, foi, porque quimioterapia, eu fiz 11 da branca, 12 da vermelha, e o tumor estacionou, ele não diminuiu, e aí eu fui para essa última cirurgia, que durou 8 horas, o médico: vamos com tudo, que agora vai dar certo. E deu. Estou aqui, para contar a minha história. Foi difícil, mas Deus sempre esteve comigo, sempre com a ajuda dos meus filhos, do meu esposo, sabe? Sempre tive apoio, todo mundo, cada dia ia um comigo fazer químio, sabe? Mas a gente passou e a gente está aqui para contar a história. Falei: já fui pagar a minha promessa lá em Jerusalém, porque foi Deus e Nossa Senhora que me salvou. Amém. Nossa, que maravilha. Eu queria saber da senhora, no início, que ano que foi? 2013. Começou em 2013. 2013. Eu queria que a senhora explicasse dos sintomas antes de você descobrir que realmente, do diagnóstico e tal, Sim, certinho, sim. o que você estava sentindo, que fez que a senhora procurasse um médico nesse período, né? Porque nós precisamos buscar um médico quando a gente sente alguma coisa diferente do nosso corpo. É muito importante, eu até aconselho você que está em casa, você que está assistindo agora, procure um médico se você perceber que tem algo estranho no seu corpo, tanto na parte externa, interna, sente dores. Procure um médico, porque se o nosso corpo está mostrando alguma coisa, você está sentindo, porque ele está detectando que alguma coisa não está legal. Então, procure um médico, procure alguém especializado,
para que você faça um check-up completo, exames, tudo certinho, para você, de repente, não descobrir algo que já esteja um pouco Isso, avançado, que nem a gente vê isso. muitas situações acontecendo hoje em dia, que nem uma situação que aconteceu agora com a Preta Gil, né? Hum. Que ela faleceu recentemente. Ela teve até vídeos na internet que ela descreve qual era a sensação que ela sentia, mas ela achava que era normal algumas situações que estavam acontecendo. Só que depois, quando ela percebeu que tinha algo muito estranho, que ela procurou. Então, procure um médico, não fique esperando, não fique se automedicando também, porque isso é muito perigoso. Nós somos assim, né? A gente vê alguma coisinha, procura alternativa, já vai na farmácia, compra um remédio e tal, mas isso, coisa simples, pode até resolver no momento. Mas quando começa a persistir, precisamos procurar um profissional, né, para a gente fazer um exame certinho. E se a gente descobre no início, fica mais fácil. Fica mais fácil para você combater, para você fazer todo tipo de exame que é necessário, todo acompanhamento. Sim. Aí é mais fácil de você conseguir a cura ou estabilizar, né, o problema que está no momento. Mas eu quero ouvir da senhora o que a senhora sentia nesse período antes do diagnóstico, para que as pessoas também, de repente, tenham alguém que sente a mesma coisa ou está descobrindo alguma coisa que a pessoa está ficando preocupada com isso, para que ela também possa, através dos seus relatos, que ela possa também se autoavaliar no momento e acabar procurando também um médico, né? Então descreve, conta assim pra gente o que é necessário a senhora contar, o que você sentia nesse período, assim. Então, quando começou o transtorno, aquela coisa, eu comecei assim, a barriga começou a pesar, assim, bem aqui no pé da barriga. Tinha dia que para mim andar, eu tinha que segurar a minha barriga, mas é o que o Anselmo falou. A gente sempre se é prisão de vento, ou é gases, é não sei o quê, toma Buscopan, toma não sei... Mas uns 10 dias eu tomei e nada melhorava. Aí o meu marido falou, vamos procurar um médico. Aí até a gente foi, doutor Ambrogini, aqui de Barueri, ele me examinou, ele não falou assim 100%, mas ele já me alertou, porque ele apalpou, né? Falou, você vai fazer um exame e você volta aqui. Aí foi o que aconteceu, no exame deu. Quando eu cheguei, olha, era dia do meu aniversário. Aí, era dia do meu aniversário. Sentei, foi meu marido e um dos filhos meus. Aí ele foi assim, falou para mim, assim, de frente, falou, olha, a senhora está com um tumor muito grande no seu ovário esquerdo e já está do tamanho de uma laranja, seu caso é cirúrgico e tem que ir. Então, o sintoma foi esse, a barriga parece que estufou, ficou dura, pesava para mim andar. A senhora sentia dores na barriga? Dor. E às vezes para andar eu tinha que apoiar as duas mãos e segurar a minha barriga. O Fábio, o filho da dona Anca, ele quer falar alguma coisa também, né? Pode falar, Fábio. O Fábio está aqui nos bastidores. Né? Boa noite, Anselmo. Boa noite. Minha mãe hoje está aí. Boa noite, Jogão, a todos vocês que estão em casa. Eu não estou aparecendo, mas eu estou aqui nos bastidores. Lembrando que o pessoal pode mandar perguntas e a Carolina Contomácio está mandando um abração. A senhora é uma guerreira. Dentista. Olha quanto. Aí o pessoal está aqui mandando, a Márcia também, minha mãe, uma guerreira, nunca desistiu. A fé dela sempre foi firme como rocha. Gratidão a Deus. Que bênção. Bom, eu queria que ela relembrasse o momento que ela decidiu procurar um médico e como foi para ela receber a notícia do tumor. Antes da senhora continuar, seu neto Gustavo está mandando um abraço, vó, amo você. Benedito Pavanelli, Deus na frente sempre. Tem uma pergunta aqui também. Queria perguntar para a dona Anca se algum momento que ela passou a saber do câncer, no momento de aflições, a senhora pensou em desistir em algum momento? É uma pergunta interessante, pode responder.
Não sei quem está perguntando, mas eu vou responder. Graças a Deus, nunca eu fiquei sabendo, foi uma coisa assim que não me impactou, sinceramente, não me impactou de verdade, porque eu sempre tive fé e nunca tive medo de morrer, de não dar certo, porque é o que eu falo. Deus dá as coisas para a pessoa não porque ela mereça, porque às vezes você fala, ai, porque para mim tanta gente ruim, eu não faço nada. Não é isso, Deus não escolhe, Ele te faz um propósito, então você tem que confiar. Nunca tive medo de morrer, nunca, de verdade, a minha fé era maior do que o medo. Sem Amém. contar que ela sempre foi a primeira que não deixou a gente desistir. Uhum. Quando a gente ia ao centro cirúrgico, com as cirurgias que ela teve muito grave, o médico sempre desenganou ela pra gente, e uma vez o médico mandou a gente se despedir dela. A gente lembra muito bem disso, na segunda cirurgia. E Isso. ela olhava pra gente, Anselmo, e pra quem tá assistindo em casa, e falava assim, o que vocês estão chorando? Eu não vou morrer. E ela entrava numa cirurgia completa, de 8 horas, que uma pessoa volta com um centro cirúrgico totalmente grogue, você não acredita, Anselmo, o pessoal que tem em casa. Ela estava acordada, voltava de uma cirurgia completa acordada e conversando. E ela olhava pra gente e falava assim, eu tô aqui, não fica com medo. E ela, que em vez da gente apoiar ela que nos apoia. É muito engraçado, é muito importante contar isso também, porque eu acho que a primeira pessoa que pode desistir dela mesma é ela, não foi ela que não desistiu. Então, isso para ela foi primordial para a cura também. Com certeza. É que nem a gente estava conversando aqui nos bastidores, o pensamento, né? Se a gente mantém Positivo. um pensamento positivo, com força, buscando a Deus, colocando a nossa fé em Sim, Deus, sim. nada nos abala. Não. Né? Você pode estar passando por várias situações, várias coisas na sua vida, mas se você coloca a sua fé em Deus, mantém o seu pensamento positivo, Deus, ele responde, ele dá forças. Às vezes as pessoas estão em nossa volta, fica preocupado, né? Pensando, pô, como será que a minha mãe tá? Será que ela tá sentindo dor? Será que ela tá cansada? As pessoas ficam tão preocupados que eles acabam nem cuidando deles também, né? Mas a senhora, como a senhora está descrevendo tudo que aconteceu aqui e a força que você demonstrou naquele momento, com certeza Foi. é a presença de Deus, Sempre. toda a sua fé, em tudo que você acredita que é positivo, né, nos seus pensamentos, você sempre manteve isso, e isso traz as coisas positivas pra gente também, porque a gente vê hoje em dia muitas pessoas acabam desistindo, né? Ela desiste primeiro no pensamento, né? Porque tudo começa pelo nosso pensamento. Se a gente não conseguir controlar a nossa mente, isso pode ser em qualquer coisa da nossa vida. Pode ser uma tarefa do dia a dia, ou num problema que você tem que resolver, numa situação no trabalho, em casa. Qualquer coisa, qualquer situação da sua vida, ou algo que você está querendo, um sonho que você quer realizar também, mas tudo começa no seu pensamento. Aí você fala, você mentaliza, você formaliza na sua mente ali aquilo que você está almejando, se é uma cura, se é um milagre que você está buscando de Deus, se é uma vitória que você quer alcançar da parte de Deus, tudo começa aqui, ó. Se a sua mente estiver focada no alvo, que é Deus principalmente, mas você colocando Deus, e você colocando na sua mente, não, eu vou conseguir. E na palavra de Deus também fala, nós devemos orar profetizando aquilo. Na palavra de Deus diz que a nossa língua, ela tem poder. Para amaldiçoar, para abençoar, para trazer coisas positivas. E se você sempre colocar Deus profetizando, eu estou curado, né? Eu vou receber essa bênção em nome de Jesus. Eu creio que isso vai acontecer, eu creio no milagre. Eu recebi o milagre, o meu corpo já tem saúde, a minha mente, meu corpo está com saúde. Se você colocar isso no seu dia a dia, em qualquer situação na sua vida, as coisas que ainda não existem vão existir, né? Então, tudo da nossa vida começa na sua mente. Você quer conseguir alguma coisa? Você quer realizar um sonho? Mentaliza você já conquistando aquilo. Mentaliza você já recebendo aquela bênção, né? Você já conseguindo aquilo. Então, começa a mentalizar. É a cura que você está buscando da parte de Deus. Então, mentaliza você já curado. Você já recebendo essa cura da parte de Deus, e mentaliza também o testemunho que você vai dar, né? Você mentaliza, não, eu vou dar o testemunho dessa situação que eu estou vivendo, dessa enfermidade que eu estou vivendo neste momento, então eu creio em Deus que eu vou dar o testemunho desta vitória. Então a sua mente vai trazer reações para o seu corpo, né? E o seu corpo vai começar a reagir.
vai começar a reagir. Então, eu vejo na senhora essa força na sua mente, né, do que você almejou, do que você buscou de Deus, e as pessoas que estavam em volta não acreditavam, né? Nossa, eu não acredito, a mãe tá desse jeito, passou pela cirurgia por horas e já acordou dizendo que tá bem e tal. Mas realmente é o pensamento, e o pensamento nas coisas positivas, que é Deus também, não é? Então, essa última cirurgia, que durou 8 horas, o meu médico falou que ele ia tirar minha bolsinha de colostomia. E quando eu fui para a UTI, que ele chegou lá, a primeira coisa que eu falei para ele, doutor Juliano, o senhor não falou que ia tirar minha bolsinha? Ele falou, oxi, dona Anca, a senhora já até viu que eu não tirei, mas eu vou explicar por quê. A anestesia que eu te dei estava terminando e não dava tempo. Daqui uns 2 meses a senhora vem, eu tiro. Mas ele ficou indignado de eu estar acordado e falar para ele que eu estava... Por que você não tirou a minha bolsinha? Então, e tem outra, é igual a pessoa vai falar assim, ai, eu preciso fazer isso, mas será que eu faço? Será que vai dar certo? Tem que fazer e falar, não, eu vou fazer e vai dar certo. Sim, Não é assim? exatamente. Né? Dessa forma mesmo, dessa forma mesmo. Aí você... Oi, fala, Fábio. O pessoal aqui está mandando, queremos que o pessoal saia. A pessoa que mandou a pergunta, agradecendo. Muito obrigado por responder a pergunta, que a senhora nunca assistiu da vida. E a Lúcia Oliveira Santos, que é a mãe do Gustavo, está mandando. Deus abençoe, a senhora é muito guerreira, eu admiro muito. A minha ex-nora. Um beijão para cima, tá bom? Amém. Ó, um beijo para todos vocês, amo todos vocês, amo meu neto lindo, viu? E tô aqui, que você também, Lúcia, você participou da minha doença, você me ajudou bastante, isso eu não esqueço, tá? Deus abençoe vocês muito, amo vocês demais, minha filha, a Carol, minha querida, minha linda. Amém. Né? Um beijo para os esposos, né? E meu marido também, que é um guerreiro, que também tem uma história muito para, né, Fábio, que a gente sofreu também bastante, mas a gente está aqui, nós dois, com a graça de Deus. Só para fazer uma dica, amém. Na mesma época que meu mãe descobriu o câncer, foi meu pai infartou e entrou em coma, ficou na UTI, então a gente acabou de sair. Eu levava minha mãe no médico, fazia a quimioterapia dela, e a gente chegou a sair do hospital, fazia quimio, ela fazia a quimio, a gente visitou meu pai na UTI, que tinha acabado de fazer uma cirurgia do coração. A gente saiu de um hospital para o outro nessa época. Então, assim, não foi uma época muito fácil para a gente, não. E é onde que a gente tem que buscar a força em Deus, é onde a gente tem que buscar a força dos melhores amigos, das pessoas que estão em volta. Com certeza. Foram provas muito... Independente do que tem muita gente que esconde, eu acho que isso não é bacana. Eu acho que a gente tem que falar, estou com câncer, porque as pessoas tragam as palavras que confortam, trazem energia para a família, para a pessoa que está doente também, a pessoa traz energia. Então, eu fico de dica para quem está passando por um momento delicado. Primeiro, tenha fé, vai dar tudo certo. É tudo no tempo de Deus. E segundo, não esconda, porque você pode ter pessoas olhando por você, trazendo boas energias. Isso faz diferença. Pode ter certeza que fez na dela, fez na nossa. Que passar por um momento, meu pai no hospital, ela no outro, imagina, a gente está aqui hoje contando essa história 12 anos depois. Então, se não tivesse a força, primeiro de Deus, e depois das pessoas que gostam da gente, essa história não seria diferente. Essa história não teria, a gente não estaria aqui contando. Então, é importante, você que está aí com uma doença, com morbidade, você contar para a família, contar para os amigos, porque eles vão te trazer, sim, vão te trazer muito importante nesse momento. Eu vou te falar, faz assim, uma diferença muito grande, faz uma diferença muito importante. Que nem o Fábio comentou, que devemos dizer o que está acontecendo, dar o nome. Porque tem pessoas que ele falou, acaba escondendo, ou fica com medo de contar, porque o câncer é algo, o nome já diz tudo, assim, né? Algo devastador. Devastador. Mas, assim, devemos falar, não, eu estou, nesse momento, passando por esse problema de saúde, mas eu tenho certeza que Deus vai dar a cura para minha vida. Já está entrando com a cura. Mas tem que falar até nas suas orações também, Senhor, me liberta desse problema, liberta desse câncer, vem com a tua cura, e assim as coisas acabam acontecendo. Então, essa parte da colonoscopia, você sabe, eu não sei se você já fez esse exame,
mas é um exame muito assim doloroso e é muito perigoso. É muito evasivo, né? É. E aí, na terceira colo, a médica quase coisou meu intestino. Ela Nossa. chegou, Perfurou. não perfurou, ela fez igual quando você passa no arame farpado, que Nossa, sério? Aconteceu isso? fiquei internada, não mandou eu embora. Até meu filho estava comigo, não queriam deixar porque ele era homem. Eu falei, como que ele vai embora? E eu não posso ficar sozinha. Não me liberaram. E daí, quando eu ia fazer a colo, eu perguntava para ela. É a médica, se for ela, eu não faço, muda para outro dia. E fiz 8 colonoscopias. Você sai igual a endoscopia, né? E com uma bolinha e entra e vai abrindo onde fechou. Aham. E graças a Deus o médico, se não der certo, vamos para cirurgia. Mas Deus estava na frente e ele fez dar certo. O que me admira muito, assim, é que nem nos primeiros momentos que você descobriu que você foi no médico e ele fez os exames e o primeiro médico acabou desenganando, né? Deu um prazo de validade ali por conta da situação. Tudo bem que os médicos eles não podem às vezes dar esperança, né? Eles sempre olham pelo lado clínico, prático ali, e eles não podem, né, falar da esperança, falar uma coisa a mais ali do que eles podem, né? Mas é muito complicado hoje em dia, né? Às vezes você vê, às vezes vai em alguma consulta ou passa por algum médico e o mau preparo dos médicos, né? Para falar, ou para até receitar exames, ou até para nos avaliar, né? Nos examinar. Hoje em dia está muito complicado. Eu não sei se é má formação ou não dá para entender. Parece que são desumanos, não tem aquela humanidade, não tem. Exatamente. E é sempre bom a gente procurar uma segunda opinião, né? Às vezes você vai na primeira opinião, no primeiro médico, e ele às vezes nem dá um exame adequado ali para detectar alguma coisa. Às vezes ele examina, acha que é alguma coisa e passa alguma medicação, tal. Aí mais para frente descobre que tinha alguma coisa séria ali. Então, eu acho que é muito despreparo. Então, você que está em casa, não se apoie a primeira decisão, o primeiro diagnóstico. Sempre procure outras opções, outros médicos, para ter realmente a certeza. Porque às vezes você vai no primeiro, ele não vai fazer um check-up completo, né? Ele já te dá uma opinião. Exatamente. Que vai só muito te perigoso. deixar nervosa. E às vezes não é nada. Exatamente, é muito perigoso, então procure. Sim. Se você está na dúvida, mas ainda não tenho certeza, eu preciso de uma outra opinião, preciso realmente, porque às vezes a pessoa está sentindo dores e o primeiro médico que ela vai não faz o exame certo, mas ela está continuando com aquela dor. Tomou a medicação, mas ainda continua. Então, procure uma segunda opção, segunda opinião de médicos, porque é o seu corpo, você que está sentindo as dores e os problemas. Então, tem que fazer isso, tem que cuidar do seu corpo. Então, a gente fica preocupado, né? Hoje em dia, como que está acontecendo várias situações das pessoas irem nos médicos, não ter aquele cuidado que deveria. Às vezes você paga um plano de saúde tão caro, né? A vida inteira pagando um plano de saúde, quando você precisa, não é bem atendido, não corresponde. É muito complicado. E no seu caso, você teve o primeiro atendimento, o diagnóstico, foi até meio complicado da parte do médico, né? Desenganar. Mas não... Então, quando ele me desenganou, eu fiquei ruim aqui em casa e precisei ir para o SAMEB, porque era um caso de urgência. Veio a ambulância da UTI, me levou, aí eu tive que ir lá para a beneficência. Foi nessa vez que o intestino não funcionava e comecei a pôr para a boca, tudo, aquela água preta. E o que aconteceu? Precisei ficar internada na UTI até drenar todo aquele líquido de dentro de mim. Pergunta para o Fábio que ele via a garrafinha pendurada e enchia garrafa daquele líquido. E quando limpou, que eles me levaram para fazer cirurgia. E daí eu voltei com a bolsinha. Foi nessa época que eles falaram para eles, ela está indo, só que não sei se ela vai voltar. Aí eu tô aqui. Nossa. Esse dia eu não sei se foi a segunda cirurgia que ela fez,
que ela teve uma obstrução no intestino, que o câncer dela é um sarcoma. Ele é como se fosse um cogumelo. O Uhum. câncer dela ele não espalhou, ele não é aquele que metástase, ela é um sarcoma. Mas tampou. Ele crescia só no lugar. Então, conforme ele crescia, ele ia apertando os órgãos dela. Uhum. Ele apertou o intestino e obstruiu o intestino dela. Fazendo com que o intestino jogasse para o corpo as fezes. Sim. Ela estava falando de líquidos, que alguns falaram, são fezes. Uhum. Quando ela chegou no hospital, ela estava com uma barriga d'água. E a pessoa parecia com uma aparência, eu brinquei com ela na época, você estava grávida. Falou mesmo. Ela estava mesmo com a barriga inchada. Uhum. E eu lembro desse dia que o médico, quando ele avaliou ela, ele mandou a gente se despedir dela. Ele falou lá e a gente chorava. E ela viu a gente chorando e ela perguntou: por que vocês estão chorando? Por que vocês estão chorando? Porque o médico falou: só um milagre. E eu sei, eu arrepio até te contar, porque ele foi para a cirurgia acho que durou umas 6, 8 horas. Eu lembro dessa cena como se fosse agora. Ele saiu do centro cirúrgico, a gente estava lá no sábado, a gente tinha que ficar esperando, ele tirar o gorro e ele falar assim: foi um milagre. Ele só respondeu isso. E ele falou: ela está viva. Então, a palavra milagre, a palavra fé, a palavra Deus sempre esteve presente nos nossos momentos. Amém. Por isso que eu posso falar para você, independente da religião que você tiver, independente do que você acreditar, se apegue em alguma coisa, se apegue no propósito, porque ele é o seu norte, ele não deixa de ser seu norte. Uhum. E se a gente não tivesse esse norte, se a família não tivesse unida, e se ela, que é o próprio, ela que poderia fraquejar primeiro, e foi ela que não nos deixou fraquejar, se a gente não tivesse isso, hoje ela não estaria aqui contando essa história para você. Exatamente, você vê a importância, né, primeiro ela passando por tudo o que ela estava passando naquele momento, e mesmo assim era ela mesma, porque é ela que estava lutando ali. É claro, a família tá do lado, dando apoio, ajudando em tudo, mas era ela, tinha que partir dela, ter essa fé, ter esse pensamento positivo, porque se não é nós mesmos que tá passando pela Isso. situação de lutar, quem vai lutar pela gente? E foi né? bem sofrido, eu vou falar para Eu você. imagino. Eu não vou falar que não foi muito sofrimento esses 2 anos, foi muito sofrido, muito. Ia fazer químio, só que, olha, eu vejo gente que faz químio, volta, fica 2, 3 dias deitado, não consegue levantar. Pergunta para os meus filhos, eu vinha andando, ninguém me segurava, chegava em casa, não deitava, sabe? E se estava lá, hora de café, se eu estava fazendo químio, eles me davam, eu comia, nunca passei mal. Se era hora de almoço, vinha almoço, eu comia. Pergunta se alguma vez eu passei mal, vomitei, fazendo químio. E a químio durava 1 hora e meia, todo dia que eu ia, 2 vezes por semana. Nossa, e é bem desgastante, né? Quimioterapia Você sabe, né, que acaba com... acaba com o organismo. Veio e eu não tinha mais, então era o catéter que fazia aqui para mim fazer a químio. Uhum. Mas estava ali, conversava, comia, sabe? Uhum. Nunca passei mal, nunca, nunca. E vinha andando, ninguém precisava me segurar, nada. Nossa, que bênção, né? E hoje em dia, então, a senhora vive uma vida normal, tranquila, graças a né? Deus. Não sente nada. Nada, porque quando acabou o tratamento que eles me deram alta, acho que foi em 2015, por aí. Aí eu comecei e cada 3 meses fazer exame de rotina, sangue, ultrassom, raio-x, tudo. E depois foi para 6, agora está para 1 ano. Uhum. Tenho que, sem contar para você que eu tive que fazia cada 3 meses e depois, esse ano, eu dei mancada, não fui. Doutor esse ano Nelson não- deve estar bravo comigo, mas Já pede desculpa pra ele, fala que você vai no se ele próximo. ver, eu vou, eu ainda vou. Precisa, não pode deixar de ir, não. E você tinha comentado também que você tinha ido para Israel, para Sim. Jerusalém, é isso Sim, mesmo? sim. Como é que foi essa experiência? Você foi com alguém da família, com uma caravana, alguém da igreja? Antes de ela comentar, Uhum. o pessoal está aqui falando sobre profissionais da saúde que se formam com amor na profissão e têm empatia diferente daqueles que são formados por pressão ou por não têm amor à profissão, tá? E que ele concorda com o pessoal falando vidas no trânsito que a profissão, a formação é simples, ela não tem diferença com tem o amor
quando a pessoa faz por amor. Sim. A doutora Andréia Mota te mandou um beijo, te chamando de linda, manda um beijo para A minha ela, nora. você vai ficar- A minha nora. Linda, querida, eu te amo, viu? Isso é importante das pessoas comentarem, porque tem várias pessoas de vários segmentos de trabalho, tem pessoas que trabalham em hospitais também, médicos. Então é importante esses profissionais comentarem, né, a respeito disso. Alguém que tenha também a experiência, né, dessa parte também dessa doença, né, de pessoas que também já passaram por isso. É importante também, se você está assistindo esse podcast, esse momento, essa live, esse testemunho, você pode comentar, dar a sua informação, né, a informação profissional também, para pessoas que também estiver assistindo, estiver lendo os comentários, a pessoa também vai ser informada. Né? Às vezes o profissional tem informações úteis ali para passar para as pessoas que estão passando por essa enfermidade, por esse problema, né? Ou aquelas pessoas que têm dúvidas, né, de como procurar o atendimento, os primeiros atendimentos, os sintomas, né, o que a pessoa precisa fazer. Então, se você é um profissional da saúde que está assistindo agora, pode comentar, pode dar a sua opinião, pode contar a sua experiência, porque é muito importante. Muito, Né? O pessoal está comentando de faculdade à distância nem pensar, principalmente medicina. Isso não combina. Não, faculdade à distância, principalmente de uma profissão tão importante que cuida do próximo, do ser humano, né? Tem que estar ali no dia a dia profissional, você estudando, se formando, você tendo a experiência do dia a dia na faculdade, então precisa estar sempre Então, mas presencial ali, se dedicar. Você vê agora que agora vai ter aquele exame igual ao AB para os advogados. A medicina vai avaliar. Sim, Isso, importante. isso era muito necessário, Uhum. sabe? Ô, Selma, ela vai comentar com você sobre a viagem de Israel. Manda ela contar para você quem foi o famoso que ela acompanhou na viagem. Olha. Ela não foi numa viagem. Não, não foi por acaso. Eu vou contar como eu fui. Uma pessoa famosa nessa viagem. Que legal. Agora eu não sei, eu tô curioso. É tudo novidade aqui, as informações. Aham. Que legal. Então vamos lá. Porque Um padre, pode falar para ele. Padre famoso. Porque Ele viajou pro mesmo avião. que legal, porque assim, todo mundo, eu creio que muitas pessoas têm um dia o sonho, o desejo de conhecer Israel, de conhecer Jerusalém, de passar, né, por Onde aquelas... Jesus nasceu, Aonde Jesus tudo isso, nasceu. onde multiplicou os pães, Exatamente, tudo eu fui, toda a região ali muito bonito. por onde conta na Bíblia, né, as passagens. Muito Então, bonito, muito lindo. é claro, tem caravanas hoje em dia que levam as pessoas para lá, tudo, mostra, expõe a história certinho, mas é muito interessante e eu creio que um dia eu vou Vai, né, você conhecer. não vai se arrepender. Sim, agora eu quero saber da senhora, como foi essa experiência, com quem a senhora foi, o que a senhora sentiu quando estava lá, então fica à vontade para contar. Então, o problema é o seguinte, depois que eu vim, que eu estava ainda já fazendo tratamento, apareceu um padre na Rede Vida, acho que ele começou. E aí eu comecei a seguir ele. Quando ele tinha o programa dele, quando ele terminava o programa, ele dava a bênção e punha água, você, né? E todo dia ele dava a bênção para uma doença. Ele falava, fecha teus olhos, põe sua mão em cima da sua... Olha, eu não posso nem falar, porque... Põe sua mão em cima da sua enfermidade que Nossa Senhora vai te curar. Pois olha, eu fiz. O dia que ele falou do câncer, eu pus minha mão, olha, me arrepio até hoje de contar. Parece que alguma coisa... Nossa, que bênção. Me arrepio inteirinha, parece que alguma coisa entrou dentro de mim, assim, sabe? Aí ele começou, ele fazia caravana para ir para Jerusalém. Ele levava um grupo. O grupo que eu fui tinha 230 pessoas. Sabe? Qual é o nome do Padre Alessandro Campos. Padre Alessandro Campos. Você nunca... Ele é um padre que canta sertanejo. Nossa, que legal. Nossa, ele é maravilhoso, sabe? E até hoje, pois eu fui na caravana, nós somos 17 horas de voo. 17 horas. Mas a gente foi eu e meu marido só. Que ano que foi?
Em 2017. Em 2017. Aí fomos, a gente foi, passeou, fomos para tudo. E um dia no hotel eu falei com a assessora dele, eu falei para ela, eu preciso falar com o padre. Você não arruma um jeito para mim conversar com ele? E a gente estava numa sala do hotel assim, ela falou, peraí que eu já vou buscar ele. E trouxe. Aí eu fui contar para ele. Falei, olha, padre, o senhor faz parte da minha cura. Eu assistindo o seu programa, você falou que era para mim botar a mão no lugar que eu tinha um problema, eu fiz, contei tudo para ele. Nossa, ele me abraçou, sabe, ele rezou para mim e pegou um terço, que o terço dele era de coisa de caroço de azeitona, de oliva. Uhum. Em vez de dar para mim, deu para o meu marido. Falei, dá, filha da mãe. Mas ele é maravilhoso até hoje, não, sabe, agora não vejo muito mais, porque ele saiu dessa emissora, o programa dele está em outra, mas Mas ele tá nas mídias sociais, né? ele Aparece canta tudo, sertanejo. canta. Vê se Legal. você consegue ver não? E como foi essa experiência de pisar na Terra Santa? O que Mara- você sentiu quando você pisou lá? Muito, olha, é um lugar maravilhoso, só que, olha, lá não tem árvore, é tudo areia, sabe? Uhum. É um sol escaldante, escaldante mesmo, é um sol, Que a região já é assim, não né? tem Uma região som, quente, isso, né? e Tudo ao você olha extremo. assim, pros lados, não tem mata, é tudo aquele umas colunas de areia, assim, Uhum. barranco, tudo areia, tudo. Nossa, que legal. Mas lá é assim, a água, você sabe, a água deles lá, eles tratam a água do mar, passa por um tratamento para tirar o sal, para eles mandar para as casas para tomar. Uhum. E a água, depois de usada, vai, reusa e volta para limpar de novo. Nossa, que É muito interessante. difícil. Uhum. Só que é bem tudo mais caro, sabe? É tudo Uhum. bem. Mas é um lugar maravilhoso. Aí tinha um guia turístico, ele ia Tinha, direcionar tinha, vocês para os isso aí. pontos. E a nossa guia, por incrível que pareça, ela era de Israel, mas ela morou no Brasil, falava brasileiro. Português certinho, dá para Pude. entender. Nossa, maravilhosa, Que porque bom. daí dividiam o grupo em Uhum. cores, e Uhum. cada cor tinha um ônibus e seu guia, Ah, entendi. sabe? Para não ficar aquele tumulto, todo mundo junto. Uhum. Fomos no Monte das Oliveiras, fomos um monte, tudo aquilo. Tirou bastante fotos. Não, é que eu e meu marido, a gente não é muito Vocês de não gostam de tirar muita Não, foto? não sei. A gente foi para tanto lugar. Você tem que registrar o momento, porque é um momento Mas assim, sabe o que eu vou te falar? O momento você registra aqui. resiste no coração, Nunca né? você Que bonito. esquece, nunca, sabe? Foi muito bonito. E coitado desse padre, ele não tinha sossego. É só veiarada que gosta dele. Mas coitado, não podia Ficava em cima do padre. Nossa, e ele é bem bonitão, assim, um padre bem simpático, bem. Uhum. Mas ele anda só de branco e usa um chapéu na cabeça branca. Chapéu de cowboy, né? Isso, mesmo a roupinha do. Mas eu vou te falar que até hoje você viu que eu falo, eu sinto. Eu tenho, sabe, porque eu sinto até hoje aquela energia de alguém que entrou no meu corpo e tirou. É Deus, né? É a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus na sua crença, naquilo que você acredita espiritualmente. Então, as energias espirituais, elas atuam, né, na natureza, no meio ambiente, né, na atmosfera. A presença de Deus está em todos os lugares. Né? Onde você olhar, você vê Deus. Você olha para uma árvore, você vê Deus. Você olha para um animal, para uns pássaros voando, você vê Deus. Deus, ele está em todos os lugares. Né? Inclusive, ele está aqui com a gente. Né? Na palavra de Deus diz: se tiver dois ou três ali falando em meu nome, eu ali estarei. Então, quando nós colocamos o nosso pensamento em Deus, quando nós buscamos a presença dele, quando nós conversamos sobre Deus, porque é tão bom quando a gente fala sobre Deus, sobre as maravilhas que Deus faz, que continua fazendo, porque Deus é o mesmo de antes, de hoje e sempre. Ele sempre será o mesmo Deus. Não tem outro, é só um, né?
Às vezes não, a maioria das vezes nós que se afastamos de Deus por conta da correria do dia a dia. Às vezes nós vivemos uma loucura no dia a dia, né? É trânsito, é pensando nas coisas que tem que resolver, né? Tanta coisa que a gente pensa que acaba nos afastando da conexão com Deus, né? Mas Deus, ele quer que nós estejamos sempre conectados com ele, né? Para que a gente possa ter uma vida abençoada aqui. Porque às vezes a gente passa por tanta dificuldade, a gente acha, mas por que eu tô passando por isso? Mas você viu como que tá a sua vida no dia a dia? Você faz a sua oração diária, você lê um pouco a palavra de Deus, né? Medita nos versículos que tem, você se conecta com Deus, fala, Senhor, abençoe esse dia. Né? Senhor, abençoa, dá um bom dia para uma pessoa, bom dia, Senhor. Né? Quando nós fazemos boas ações no nosso dia, tudo isso volta para nós positivamente. Não, é verdade. Né? Então, precisamos sempre buscar a presença dele. Eu queria ler um Salmos aqui, que é o Salmo 103, o Salmo 103, que ele fala sobre, é um salmo que fala sobre cura e milagres, assim, que nós precisamos sempre ler esses salmos, né, porque é um salmos que traz isso para nossa vida. E ele começa assim, ó: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Ó, já linka com o que a gente está falando de Israel também, ó, você viu? Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprova perpetuamente, nem para sempre reterá a tua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Lindo esses versículos aqui, né? Muito lindo. Lembra que somos pó. Quando ao homem os seus dias são como a erva, como a flor do campo assim floresce. Passado por ele o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Que lindo. Amém. Esse Salmo 103, né? É um salmo que a gente precisa sempre ler ele como uma oração, né? Sempre bendizei ao Senhor na nossa vida, porque é muito lindo esse salmo. Eu convido vocês que estão em casa, lê sempre esse Salmo 103, para você que passa por dificuldades, por enfermidades, por situações que você acha que não tem solução. Esse é um salmo que vai trazer a misericórdia do Senhor para as nossas vidas, né? Vai nos purificar, nos abençoar. Então, a importância também de a gente meditar na palavra do Senhor, porque na palavra de Deus tem tudo que a gente possa imaginar, é uma bússola para que nós, como a gente viva aqui nessa terra. Se tem alguma dúvida de alguma coisa, leia, procure na Bíblia. Né? Hoje em dia tem a Bíblia online, tem até o Google, às vezes você joga, você joga algum versículo no Google, ele traz as informações ali, né? É interessante, porque você está procurando dar algo do Senhor, né? Às vezes pessoas usam o celular para coisas que não é interessante, não traz
não traz uma Nada. cultura, É. não traz algo benéfico, Só né? para coisa ruim, Uma né? coisa ruim. Nós precisamos saber como usar as redes sociais, o celular também, Isso. para buscar coisas interessantes, cultura, coisas boas para nossa vida, Só né? para acrescentar, né? Para acrescentar, com certeza. Então, eu só queria dizer que eu não sou assim uma católica que vai em igreja, eu vou quando, mas eu não deito sem rezar, pedir para Deus guardar minha família toda e agradecer pelo meu dia que Ele deu. Mas, Amém. sabe, Uhum. todo dia falo com Ele, todo dia antes de dormir, falo, fico, rezo. Aí no outro dia, quando eu acordo, eu agradeço mais um dia, sabe? Uhum. E peço para guardar todo mundo, sabe? Que, Amém. né? Sim. Eu acho que a fé da gente não é ir em igreja e, né? Sim, a nossa fé em Deus tem que estar se baseada em Deus, diretamente nele. Porque tudo aqui nessa terra vai passar. Todo tipo de construção vai passar, né? Mas quando você, com a sua mente, com a sua alma, com o seu espírito conectado com Deus, pode passar tudo, mas a sua conexão com Deus não vai, Não Deus vai vai acabar. porque um dia nós partiremos aqui, Sim. né? Um dia todo mundo vai Sim, partir, vai sim. pegar, né? Vai fazer essa passagem para um lugar que Deus está preparando para nós, que já está preparado lá, preparado, né? é verdade. Então, é assim, a gente tem que sempre estar conectado com Deus. O Fábio quer falar alguma coisa? Pode falar, Fábio. Mensagem aqui. As mensagens, pode ler, Fábio. Eu tô sem a. Você responde, filho, para mim? Vejo tudo aqui. O Roy tá mandando aqui, ufa, cheguei. Dona Anga, que gracinha, parabéns pelo testemunho, uma abração. Anselmo, sucesso. Uma energia divina, isso mesmo. O Espírito Santo atua em tudo. Amém. Rony. A dona Márcia está falando assim, parabéns ao podcast. O tema abordado no dia de hoje foi muito importante. Ter fé e crer em Deus, milagres existem. Eis a prova viva de um aí na sua frente, Anselmo. Viu? A Márcia, nossa? A sua filha, dona Márcia. A sua filha. Anselmo, É o único. eu não ensejo, que ela deixa eu passar, que eu acho que é o momento mais crucial e importante da vida de todos nós, Uhum. do milagre. Foi quando o doutor Juliano, que é o médico dela, O cirurgião oncológico. o cirurgião oncológico, ele estudou o caso dela e na última operação de se sentar, ele sentou com a família, que me chamou meu pai, tem uns irmãos, e falou assim, eu estudei o caso dela e eu consigo curar ela. E eu falei, doutor, qual é a chance de cura? Ele falou, 99% de chance de cura. É verdade. Só que eu vou ter que fazer uma cirurgia muito complexa da dona Ana. Eu vou abrir a dona Ana como se fosse um frango. Essa é a palavra dele. Sim. Tá? E porque o Verdade. câncer dela é um sarcoma, ele explicou o tipo de câncer, 1% de pessoas sobrevivem, por isso que ele falou 99% de chance. Uhum. E ele falou, só que eu arrumei isso meio jeito, e tirando esse câncer e fazendo uma quimioterapia nela aberta. Porque fazia as químios nela normal, o câncer voltava. Fazia, voltava. Só que no mesmo lugar. Então ele falou assim, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a dona Ana e eu vou tirar esse câncer com ela aberta. Porque daí eu consegui fazer igual uma faxina dentro dela, vou passar como se fosse um pano de chão dentro dela e vou limpar ela todinha. O que ele falou? O que ele disse? Pegar uma pá, pegar o lixo, pôr tudo na pá e depois passar um pano, para não deixar nenhum resquício. E foi o que ele me fez. E eu lembro até hoje, antes de me anestesiar, eu ainda estava consciente, ele falou com o assistente dele, cadê a químio da dona Anca que eu pedi? Porque eu tirou tudo, né? Que eu não tenho mais nada aqui. E depois disso ele ia fazer a químio na minha barriga aberta, porque ele falou, não vai ficar um fiozinho de cabelo para voltar. E foi um procedimento inovador também, né? Foi uma cirurgia de 10 horas, e tanto que essa cirurgia, ele pediu a imagem de cirurgia, ele pediu autorização nossa. Hoje essa cirurgia é usada em simpósio para medicina. Ele leva internacionalmente essa medicina, essa cirurgia, para mostrar uma forma inovadora que ele descobriu, feito na minha mãe pela primeira vez, que trouxe a cura dela. E, por incrível que pareça, são 10 horas de cirurgia, ela tem, eu não vou mostrar a barriga dela costurada, 10 horas de cirurgia. Ela saiu do centro cirúrgico, volta da anestesia normal,
Só que o médico sai da sala e falou assim, pode ir lá conversar com ela. Eu tô acordada. Já tá acordado. Eu tenho um corte daqui até. E não foi uma vez, não, um monte de vezes. Nossa. Doutor Juliano e doutor Nelson. Foi. O doutor Nelson é um oncologista que cuida da parte de químio, e o doutor Juliano é o cirurgião. Uhum. O doutor Nelson não faz Então, um abração para os dois aí, que são os É. com certeza. E foi o doutor Nelson que trouxe o doutor Juliano para mim. Exatamente. Que Nossa, que bênção, viu? Que foi a mão milagrosa que trouxe a cura para mim. Deus, ele sabe, né? Ele traz as pessoas certas no momento certo, né? Então, nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Então, isso que eu falo. Toda noite eu rezo e peço para Deus guardar eles. Uhum. Porque, primeiro, Deus e eles na minha vida. Porque se eu estou viva, eu vou lá, eu abraço Amém. e falo para o meu médico, eu amo você perto do meu marido. Amém. Falou. Que Deus abençoe a vida dele, né? Assim, nossa. Falando assim, não, escreve um livro sobre essa sua história. Quem falou? É o pessoal que está falando. Pode escrever um livro, pedir para alguém escrever um livro contando toda a história, né? Pergunta para os meus filhos, para minha família, como eu sofri, mas sempre forte. Superação. Pergunta se um dia eles pegaram eu chorando, pergunta para os meus filhos. Não, isso é fato. Ela nunca. Pelo contrário, ela que dava coragem para a gente. Uhum. Não, ela pegava a gente chorando, esfarejando, e ela que dava, ei, você está chorando? Ela fazia assim mesmo. Eu não vou morrer. Ela falava bem claro para a gente: eu não vou morrer. Não, comer não podia, não tinha como comer, não tinha apetite, por isso falei, perdi 20 quilos. Uhum. Eu tinha uma moça que eles contrataram para cuidar de mim, que é maravilhosa, a moça, fazia comida para mim, me dava banho, cuidava de mim direto. Que bênção. Agradeça. Você lembra quem é? Já agradeça a ela, né? Sandra, todas as pessoas que participaram dessa trajetória, né? Dessa luta que a senhora teve, pode agradecer. Ela falava, Aninha, vamos comer. Eu falei, mas não tenho fome, você vai comer. Aí fazia um mingauzinho de fubá gostoso, come que isso aqui é bom, é forte. 3 colheradas eu comia, mas come mais. Falei, não vai. Mas fazia e agradava me chamar de Aninha até hoje, sabe? Coitadinha, agora tá com a mãe lá debilitada, e ela nem vem, mas ela falou, Aninha, o dia que minha mãe foi embora, eu vou lá morar com vocês. Linda, muito bonita. Nossa, que bênção, viu? Que bênção. Gratidão por essas pessoas. Que bênção. Então, essa minha nora, que é ex agora, ela também é a Lúcia, que é a mãe do Gustavo. Agora separou do meu filho, mas foi uma que também me ajudou muito. De manhã ela me levava café, pão de queijo, ela sabe que eu gostava de macarrão, na hora do almoço ela fazia, me levava, cortava minhas unhas, sabe? Não sabe. Bom, é que eu estava comentando, né? Deus, ele coloca pessoas na nossa vida para ajudar, para somar, né? E tudo, cada detalhe, Deus, ele cuida de cada detalhezinho. Sim. Né? Às vezes a gente pensa, não, mas ele está fazendo a obrigação dele, a função. Não, mas não Deus, ele sabe quem realmente vai estar ali para complementar, por amor e complementar toda a bênção como ali. Como é que diz? Por obrigação. Exatamente. Né? Então, eu só tenho a dizer que, olha, eu só estou viva porque teve um Deus que me deu vida, pois 2 anjos que me salvaram, e porque eu tenho um convênio bom. Amém. Né? Todos esses fatores, assim, né, completaram o que Deus fez na vida da senhora. Se eu não tivesse um convênio, meu filho, depender de SUS, de coisa, eu teria morrido. Isso, lamentavelmente, que não deveria ser, né? A gente paga impostos. O Fábio que sabe, né? Ele vem, acompanha, a gente paga imposto, né? A gente trabalha a vida inteira para depois, quando precisar, ter o retorno dos impostos que é colhido, né? Aí não tem, você vai no SAMEB, você vai procurar algum atendimento, você é mal atendido, nem olha para você direito, né? Não, é um absurdo. Então, mas agora tem esses instituto do câncer aí em São Paulo, que até é bom, né? Agora diz que melhorou um pouco o atendimento deles, né? Mas se eu não tivesse aqui, meu tratamento foi muito caro, muito, muito.
As quimioterapia, cada sessão muito cara. Pensa no caro. É um absurdo, né? O convênio nunca negou uma. Sabe, só que o convênio negou um exame, um exame que não quis pagar. Naquela época foi 1.800. 1900. Como é que chama o exame? Era de imagem. Um exame de imagem que precisava para ela fazer uma cirurgia. Aqui, ó, do corpo inteiro. Uhum. Isso, era tipo um xerox do corpo. E eu lembro que a gente estava num laboratório famoso no Céu Nova, e o convênio levou na hora e minha mãe não esperando para fazer isso. E eu, na hora, eu me prontifiquei com imprensa, com assessoria do convênio, e o convênio resolveu. Eu lembro que até a moça do atendimento do convênio falou assim: quiçá todas as mães tivessem um filho jornalista como esse. Olha que Eu bom. olhei para ela e falei assim: quiçá nenhuma mãe precisasse de um jornalista. Exatamente, não tinha necessidade disso, né? A gente não deveria ter necessidade de Uhum. um país que os nossos políticos ganham muito e dizem que nos representam, mas não têm o salário do povo, porque se tivesse o salário do povo, eles não queriam se candidatar. Isso é a verdade. Exatamente. Só brigam pelo poder por causa do dinheiro que eles ganham. Porque se fosse para viver do salário que o povo vive, pode ter certeza, não ia ter político vivendo. Exatamente. E Então, foi o que eu respondi para ela. Uhum. Não precisava todo mundo ter um filho jornalista. Precisava todo mundo ter um É, jeito como é que igual chama? para todos. Sim. Não Sim. lembrou? Não, mas não tem importância. Infelizmente, o Brasil acontece muito isso, né? Só consegue as coisas do grito na luta, né? Às vezes nem isso dá certo, né? De chamar mídia, de chamar polícia, às vezes nem isso dá certo, acaba também se frustrando. Mas infelizmente é assim, né? Infelizmente. A gente não quer alongar, porque a gente já está indo pelos farrapos, mas não tem 9 horas. muito bom. Só que agora, a cura da minha mãe, ela serviu de exemplo, ela sabe que eu já fiz com ela. E quando a gente descobre que tem pessoas que estão com câncer, que estão fragilizadas, pergunta para ela o que eu faço. Eu pego a minha mãe e vou visitar a pessoa. Uhum. É um jeito que a gente usa de agradecer. Ela já tem 2 pessoas que estavam com problema de câncer, não vamos citar o nome para ter respeito, mas essas pessoas sabem do que eu estou falando, e essas pessoas se reergueram, porque ela leva uma palavra de fé. E ela leva Nossa, uma palavra de fé. que bênção. Então, Ele a gente usa, e toda vez que eu descubro que eu tenho uma pessoa, eu tenho uma amiga que está com câncer, posso levar minha mãe conversar com ela? A primeira coisa que eu faço é levar minha mãe hoje, que é uma forma de agradecer. Que bênção, é uma forma também de Deus usar a vida da senhora para tocar nessas pessoas que estão passando por isso, né? Prazer, eu vou e eu dou ânimo, fala, não desmorone, não tenha fé que vai passar. Que é bênção. Isso que eu levo. Que bênção. Para a Andréia mesmo, muitas vezes, eu falei, Andréia, cabelo cresce, filha. Eu falei, não fica assim, por causa de cabelo, vergonha. Eu não tenho vergonha, não. Eu não tinha. Eu acordava de noite com meu marido passando a mão na minha careca, assim, na cama. Que bênção, viu? Estamos chegando ao final, né? Passou já tão rápido, né? A gente bom, nem percebe. Eu quero agradecer todo mundo que está acompanhando nesse momento, as pessoas que vão assistir ainda essa live gravada. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal do Sucesso News TV, no meu também. Isso, olha lá. Também, aquele. Mas é longe, né? Sim. É que ouviu. Quero agradecer e informar também que nós aqui do grupo FVB Comunicações temos diariamente podcasts aqui, né? Segunda-feira, eu quero lembrar vocês, segunda-feira é um podcast de esporte, sem firula, com o nosso amigo Rony. Eles falam tudo sobre esporte, tudo sobre futebol de várzea, nacional. Então a resenha é muito, muito legal. Convido vocês a assistir de segunda-feira. Todos os podcasts começam às 8 horas. Terça-feira tem o Salvando Vidas no Trânsito com o Diogo e o Elias. É uma bênção, tudo voltado para o trânsito aqui regional de Barueri, da cidade de São Paulo. Então, eles trazem convidados que trabalham no trânsito, dirigindo caminhões, trabalham com frotas. Então, são muitas pessoas que têm muito conteúdo, informações, né, no dia a dia, para quem trabalha no trânsito, para quem quer saber de algumas informações a respeito disso. E quarta-feira tem um podcast Fábio e Você, do nosso grande amigo Fábio Belisário aqui. Ele apresenta o podcast Fábio e Você. Ele está sempre trazendo convidados, pessoas de variedades. Pode ser um influenciador, um jornalista,
alguém que trabalha, que pratica algum esporte. Então, são uma variedade de convidados aqui com histórias diferentes para alegrar a sua vida, para trazer motivação também. Então, eu convido vocês a assistir quarta-feira, Fábio e você, a partir das 8 horas. Quinta-feira vai ter um podcast também com o Biel, Boleiros, como é que é? Fala, Boleiros! Fala, Meus Boleiros, é o nome do podcast dele. Eu convido você aí que gosta de futebol de várzea, é um menino super inteligente, ele aborda muitos temas voltados para o futebol de várzea também. Então vai ter convidados muito interessantes. Vai começar no dia 7, né, Fábio? Dia 7 de agosto, estreia. Ontem teve uma prévia do que vai ser o podcast dele. Ele falou algumas informações sobre a Copa do Brasil, então eu convido vocês a assistirem também. Tem uma pré-estreia também, Próxima quinta, ó, já avisando aqui, vai ter uma pré-estreia do Fala Meus Boleiros com o Biel, então é muito legal a partir da quinta-feira. E na sexta-feira é o nosso aqui, Lugar Alto Podcast, onde nós sempre vamos trazer um convidado que fala do seu testemunho, da experiência que a pessoa teve. Pode ser também alguém um pregador que fale da palavra de Deus, que quer trazer alguma mensagem positiva. Então, sexta-feira, Lugar Alto Podcast, onde nós vamos trazer muitas pessoas para falar da palavra de Deus, para falar de Deus, para falar de experiências espirituais também. Então, eu convido vocês toda sexta-feira às 8 horas. Então, para você entender, todos os dias tem podcasts aqui no nosso grupo, FBB Comunicações. Convido vocês a acompanhar diariamente, todo dia. Eu tenho certeza que vai ter um podcast ali que você vai se identificar, que você vai gostar, que você vai querer participar também. É uma maravilha, todo mundo aqui unido em prol desse projeto. Eu quero convidar você também, que tem algum comércio, que tem alguma empresa, que é algum empresário aqui da região de Barueri, que queira nos patrocinar, queira ser um anunciante aqui dos nossos projetos. Aí o seu produto vai estar passando aqui, mostra aqui, Fábio, na tela aqui geral. Tem o nosso telão aqui, ó, onde vai aparecer aqui o seu produto, o seu anúncio vai estar aqui também. Então, se você quiser ser um patrocinador, um mantenedor do nosso projeto aqui, eu convido vocês, entre em contato, na descrição do vídeo tem todas as informações ali, tem o número de telefone também. Entre em contato conosco, nós teremos o maior prazer de atender você e anuncie no nosso projeto aqui, patrocine o nosso projeto. Eu tenho certeza que o seu produto crescerá junto conosco aqui também, certo? Então eu quero agradecer todo mundo aqui, eu quero agradecer o Fábio Belizara, que está pilotando a nave ali. Muito obrigado, Fábio. O Diogo, que também está na retaguarda aqui. Eu quero agradecer com muito carinho a nossa querida Anke aqui, a mãe do Fábio. É uma maravilha de testemunho, um testemunho impactante. Eu tenho certeza que a sua fé será completamente impactada e vai crescer cada vez mais. Toda vez que você estiver desanimado, assista esse podcast, assista esse testemunho novamente e compartilhe para que venha alcançar mais pessoas aqui, né, para que esse testemunho possa alcançar você que está precisando de um levante na vida, né? Algo que você possa crescer, você possa aumentar a sua fé, a sua motivação. Compartilhe, que eu tenho certeza que a pessoa que está precisando vai chegar até ela e ela vai assistir e a vida dela será transformada também. Muito obrigado. Pode agradecer quem você quiser, pode dar suas considerações finais aqui, fique à vontade. Fábio, esquecemos de alguma coisa, filho? Não, né? Não, Foi tudo falado. Tá bom. Filho Marcos, o Mauro, não vou ficar bravos. Não, eu mando. E fala de novo para as pessoas, Tá. só sem frase, nunca desista. Sim. Porque Deus sempre está com a gente. Então, muito boa noite para todos. Muito feliz por ter dado o meu depoimento. E se alguém de vocês estiver passando por essas dificuldades, se quiser que eu vou procurar, eu vou com muita alegria, porque eu preciso passar para vocês o que eu passei e força, sempre força. Nunca desistir, porque Deus é mais na vida da gente. Amém. Tá? E quero mandar um abraço para todos os meus filhos, o Marcos, a Lu, a Rafinha, o Gu, o Mauro, a Lúcia, a Márcia, o Fernando, a minha Andréia, a minha nora, e mandar um abraço. Eu amo todos vocês.
E para o meu maridão que está lá, não sei se está tá assistindo? Então, para o meu maridão, que é meu companheirão de 62 anos. Olha, viu? que bênção. Nossa, que Ele Deus não gosta abençoe. que fala, não, mas eu vou falar. Que Deus abençoe muito essa união cada vez mais. Meu marido, que é meu companheiro, sabe tudo que a gente faz junto. Que Então, bênção. Só fazer uma adendo. Pode falar, Fábio, fica à vontade. Uma cena que me marca muito é quando meus pais, ou um ou outro está enfermo, um só está sempre do lado com a mão, segurando a mão do outro, aquele gesto, eu não soltei sua mão, não, eu vejo meu pai sempre falar assim, ó, não me abandone. E eles estão sempre. Aquela cena me marca muito. Eu lembro do meu pai deitado na cama de um leito de hospital e minha mãe segurando o meu pai, e aquela cena sempre, ó, contra o arrepio. Então, você não... Ele serve de testemunho para os casais, porque é aquela velha história, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E eles são meu exemplo de que realmente vale a pena. A gente tem um bom alicerce e os outros às vezes pensam assim, hoje em dia é tão banalizado o relacionamento, está assim, está banalizado. Mas ainda existem bons exemplos de que vale a pena ter uma pessoa com companhia, independente da sua escolha, seja ela, se você é casado com um homem, com mulher, seja feliz, mas seja companheiro do outro até o fim. Porque o que vai prevalecer é o companheirismo e a amizade. Pode ter certeza. Isso é uma cena que eu não esqueço nunca. Um segurando um do outro sempre. Que bom, que bênção, né? Que maravilha, mas tem que ser assim, né? Tem que ser assim, a gente tem que estar sempre, casou, Deus uniu, tem que estar ali, ó, porque 10 é. Né? Exatamente, exatamente. Eu quero também dar um beijo para minha esposa, para Meire, te amo muito, que Deus abençoe a nossa relação também, que nós possamos viver também assim muitos anos juntos. Eu falo assim para ela, até a volta de Cristo, isso, né? Quando ele voltar, nos levar, tem que ser assim, porque se a gente se firmou, fez essa aliança, Deus uniu, a gente tem que estar sempre ali, em todas as situações. E muito companheirismo. Companheirismo, sabe? Exatamente. Muito companheirismo, porque é o que faz a vida da gente para frente, sabe? Sim, ser companheiro, concordar, sempre estar junto, nunca, sabe? Na dor, na tristeza, a gente tem que estar ali junto. Exatamente, né? Amém. Amém. É isso aí, então, com esse momento, né, de amor, de casais, de love, de relacionamento, a gente fica por aqui, né? Vamos ficar por aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Todo dia, busque a presença de Deus, coloque Deus sempre na frente, porque eu tenho certeza que a sua vida será muito abençoada. Amém. Muito obrigado, uma ótima final de sexta-feira, um ótimo fim de semana também, e nós nos vemos segunda-feira, né, nos nossos podcasts diários aqui, então nos acompanhem, certo? Então é isso, muito obrigado a todo mundo aqui, Fábio, Diogo, muito obrigado pelo acompanhamento aqui, pela força que estão dando nos bastidores. Então é isso. Valeu, fiquem com Deus. Fui.